Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Repito o meu pedido para partilharem, para colocarem gosto, para subscreverem o canal da Rádio Transforma e para baixarem o aplicativo da Rádio Transforma. Começaremos hoje por falar da Suécia e das eleições na Suécia. As eleições na Suécia representam um certo declínio do Ocidente. Espantosamente, num país que é reconhecido pela sua democracia, pelos seus objetivos de justiça social e de liberdade e de respeito pelo outro, nesse país que o mundo se habituou a admirar como um país culto e livre e fraterno, a extrema-direita, os sucessores do antigo nazismo, que curiosamente se intitulam democratas suecos. Isto é, os herdeiros do nazismo sueco intitulam-se democratas suecos. Vejam até que ponto vai o cinismo deles. Os democratas suecos foram o segundo partido mais votado nas eleições, depois do Partido Social Democrata, que liderava uma coligação no poder, uma coligação de esquerda. Os democratas suecos foram o segundo partido mais votado, com cerca de 17,6% dos votos na Suécia. E com uma maioria de lugares no Parlamento, de 176 lugares para 173 da esquerda atualmente no poder, liderada pelo Partido Social Democrata Sueco, a direita vai governar com os chamados democratas suecos. Uma coligação dos chamados democratas, com os moderados, com os democratas cristãos, com os liberais, vai governar a Suécia nos próximos tempos. E a extrema-direita sueca ganhou por uma razão. Todo o seu discurso foi centrado no combate à imigração, na xenofobia. É um sinal dos tempos e um sinal de decadência do próprio Ocidente. Isto é, o Ocidente, que se distinguia pelo respeito pelas diferenças, pelo respeito pelo outro, por reconhecer a importância das diferenças, porque uma sociedade endogâmica é uma sociedade que tende à autodestruição. Veja-se, uma família endogâmica, os familiares casam uns com os outros, os casos de loucura que aparecem nesses familiares que têm relações matrimoniais uns com os outros são enormes. Isso é a demonstração clara de que a endogamia é prejudicial às sociedades. As sociedades revitalizam-se também com o cruzamento das diferentes linhas, não digo de raças, porque não existem raças, existe uma única raça humana, mas diferentes origens dos homens que constituem essas sociedades, ou que para elas vêm. A Suécia optou por uma linha contrária. Aquilo que poderia enriquecer a Suécia, que era o acolher a diversidade, foi derrotado pelo pensamento contrário, que pretende uma sociedade sueca isolada do mundo, como uma espécie de castelo que se defende das investidas do exterior. Ora, essa relação com o exterior e a abertura da Europa e da sociedade europeia ao exterior e a integração de gente que vem do exterior na sociedade europeia com
as características que a sociedade europeia tem de bom, nomeadamente uma justiça social que, apesar de ter muitos defeitos, não existe noutros cantos do mundo, uma tolerância que não existe noutros cantos do mundo, pois a Europa está a acabar com aquilo que a faz diferente e melhor do que outras sociedades pelo resto do mundo. A Europa está, neste momento, metida numa guerra. E parece que este episódio é a continuação da guerra. Isto é, o outro é um inimigo que há que combater, como os russos são os inimigos que há que combater, sem se perceber a diferença do pensamento do outro, sem se procurar obter um entendimento através do diálogo e de cedências até naquilo que nós entendemos ser importante para nós. Mas, como dizia Voltaire, é importante que eu lute por aqueles que pensam diferente de mim. A Europa, que é herdeira do iluminismo, parece ter esquecido desta máxima de Voltaire de ter o dever de lutar por aqueles que pensem, sintam e tenham comportamentos diferentes dos dela. Esperamos que esta onda que começou na Polónia, na Hungria, onda de xenofobia, onda de racismo, onda de desigualdade, de combate ao diferente, esta onda acabe por fracassar na Europa. Porque se continuar a avançar, está neste momento no poder na Hungria, está no poder na Polónia, vai ascender ao poder na Suécia, se continuar a avançar, será muito mal para a própria Europa. E não se augura nada de bom para este continente que deveria ser um farol de liberdade, de justiça, de fraternidade. E daqui passamos para outro tema extremamente importante na atualidade e que não aparece nos telejornais, que são inundados pela lavagem ao cérebro levada a cabo pela propaganda do falecimento da Isabel II e do seu funeral e de tudo aquilo que anda à volta da caduca monarquia britânica. Neste momento está a decorrer em Samarcanda, durante esta semana toda, decorreu em Samarcanda, no Uzbequistão, Conferência da Organização de Cooperação de Xangai. É uma organização que engloba qualquer coisa como 60% da área da Eurásia e 40% da população mundial. É, de longe, a maior organização de cooperação do mundo. E parece que a Europa está completamente alheia a esta reunião. A Europa devia perceber que, em vez de seguir os Estados Unidos no caminho do confronto militar, deveria seguir o caminho da modernização da justiça para se confrontar com o discurso chinês, que ele próprio é o contrário do aparato bélico e do discurso bélico que tem mostrado os Estados Unidos, que mostraram no Vietnã, no Afeganistão e onde foram sistematicamente derrotados. Parece que os Estados Unidos, apesar das derrotas históricas que sofreram desde o Vietnã ao Afeganistão, ainda não perceberam que o seu poderio deve centrar-se não na guerra, mas na economia, na justiça, numa sociedade próspera. Os Estados Unidos têm tido uma prosperidade conseguida em grande parte à custa do mundo.
E, inteligentemente, a China está a transformar-se na fábrica do mundo, é neste momento já a fábrica do mundo, e a criar redes de ligação, as chamadas rotas da seda, uma das quais passa, como passou no passado, na Idade Média, por esta magnífica cidade de Samarcanda, no Uzbequistão, que já foi capital de um império. A China domina através da economia. Quer construir um caminho de ferro de alta velocidade, estradas, autoestradas, que liguem as cidades chinesas ao Ocidente, ao Uzbequistão, ao Quirguistão, ao Tadjiquistão, ao Cazaquistão, onde já há uma grande base de comércio chinês, para onde já vai um grande caminho de ferro que traz as mercadorias chinesas para a Europa. E aquilo que devia ser uma luta da Europa pelo comércio, pela sua industrialização, pela tecnologia, pela ciência, que foi aquilo que permitiu à Europa liderar o mundo durante séculos, pois a Europa parece que está a abdicar disso e a seguir o caminho da beligerância, do investimento cada vez maior no equipamento militar, em prejuízo do investimento nas indústrias. A Europa que toma atenção, os europeus que tomem atenção para esta conferência da Organização de Cooperação de Xangai, porque representa o avanço da China e dos seus aliados, uma grande parte do mundo, como repito, 60% da área da Eurásia, 40% da população mundial, porque inclui a China, a Rússia, a Índia, que tradicionalmente era um aliado do Ocidente, mas que neste momento está a afastar do Ocidente, e muitos países da Ásia Central, e já com o Irão também como observador. A Europa que medite e que olhe para a estratégia chinesa, para que a sua liberdade, que é algo de essencial, seja preservado. Depois disto, e para terminar, falaremos no Brasil. O Brasil está a caminhar finalmente para a sua libertação deste indivíduo que tem assumido o poder nos últimos anos, Jair Messias Bolsonaro. Uma sondagem da Datafolha dá 46% a Lula da Silva, mantendo o seu score eleitoral de sondagens anteriores e com uma regressão para Jair Bolsonaro de 34% para 33%. Ciro Gomes mantém-se e Tebet sobe também um ponto. Significa isto que a estratégia de Bolsonaro de utilizar os 200 anos de independência como um instrumento enorme de propaganda eleitoral se revelou contraditório e contrário aos seus propósitos. Afinal de contas, a estupidez do seu discurso veio à tona e até os mais intrépidos defensores de Bolsonaro estão a abandonar o barco. Conhecemos gente nas redes sociais que até há uns tempos atrás publicava sistematicamente mensagens a favor de Bolsonaro. Neste momento deixou, pura e simplesmente, de publicar mensagens. E até Lira já abandonou o barco e já se demarcou desta vergonha que foram as ditas comemorações dos 200 anos de independência que o Bolsonaro organizou. No fim de contas, são os ratos a abandonar o barco quando o barco afunda. Bolsonaro já se convenceu que está irremediavelmente derrotado. Esperamos que os eleitores percebam que votos em Ciro Gomes ou em Tebet são prejudiciais ao Brasil, porque podem adiar
uma solução que pode vir já no primeiro turno e podem levar o Brasil a um compasso de espera que poderá não ser nada bom para esse grande país irmão de Portugal, que poderá inclusivamente levar a conflitos e a tentativas de golpe por parte de Bolsonaro. Com uma vitória logo no primeiro turno, Bolsonaro não terá qualquer hipótese de levar a cabo qualquer golpe e o Brasil descansará com uma mudança de poder que lhe pode finalmente dar a dignidade e a esperança. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que subscrevam o canal, que partilhem, que coloquem gosto e baixem o aplicativo da Rádio Transforma. Política Impura, na Rádio Transforma.